tempo de restaurar a sua esperança. Glória a Jesus. A esperança, irmãos, é uma das maiores virtudes da nossa fé. A esperança, irmãos, é o que nós precisamos para viver. O fim da esperança é o começo da morte. O único lugar que nós não encontramos esperança se chama cemitério. Mas enquanto estamos vivos, cutuca o irmão que está do seu lado aí, está vivo? Repara direito, irmãos. Dá um ó, puxa o fôlego. Está vivo? Então há esperança. Há esperança. Você pode ter perspectiva sobre a vida. Ariano Suassuna, um grande escritor, ele disse: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. É terrível, irmãos, andar com gente pessimista. É terrível, irmãos, andar com gente também otimista demais, que não mede as consequências. Nós precisamos, irmãos, ter o pé no chão, mas cheios de esperança. Esperança para viver, esperança para realizar, esperança para conquistar. Mas essa esperança não pode estar depositada em qualquer lugar. O salmista, no Salmo 25, no verso 5, eu amo este salmo, leia ele na sua casa. Davi está dizendo: a minha esperança está em ti o tempo todo. Não permita, Senhor, que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, porque a minha esperança está em ti o tempo todo. A grande pergunta então que eu te faço nessa noite, para introduzir a nossa mensagem é: aonde está a sua esperança? Quem é a sua esperança? Esperança, expectativa, perspectiva. Existem, irmãos, vários tipos de esperança. E talvez você me diga: minha esperança está em Jesus. Mas que tipo de esperança? Qual é a qualidade da sua esperança? Porque a sua esperança pode até estar em Cristo Jesus, mas existem tipos e qualidades de esperança. Existe a esperança efêmera, aquela que dura um dia. Hoje eu estou cheio de esperança, mas amanhã você me encontra e eu estou cheio de desespero. Porque a esperança, ela também me leva para algo que se chama perseverança. A esperança também existe, a esperança temporal, que ela passa com o tempo. Ela não é como a efêmera, que dura um dia, mas ela dura de repente uma semana, uma estação. E então você encontra as pessoas e diz: olha, eu fiquei sabendo o que está acontecendo com você. E você diz: não, Jesus está cuidando, eu tenho esperança, vai mudar. Eu estou com muita esperança, expectativa no futuro. Depois de uma semana você encontra a mesma pessoa e ela diz: não sei o que vai ser da minha vida. Já viu gente assim? A esperança é temporal. Existe também esperança morta. Eu digo: tem esperança, mas eu vivo como se nada fosse acontecer. Eu já estou de luto, antes mesmo da perda. Mas existe uma viva esperança. É a esperança de quem vive com propósito. A esperança de quem sabe o caminho que está seguindo. A esperança de quem está ouvindo a voz de quem deveria estar ouvindo. Essa esperança, ela é bíblica. Aleluias. Temos crente na igreja, glória a Deus. Amém, Jesus. Essa criança é profética. É por isso que Jesus diz: deixar vir a mim as crianças, porque dela é o reino dos céus. Elas
São novinhas, irmãos, chegaram agora, amém? Nem se contaminaram direito, amém? Glória a Deus. A gente precisa aprender, amém? Eita glória. Existem esses tipos de esperança, irmãos. A grande pergunta é: qual tipo de esperança você carrega? Temporal? Efêmera? Uma esperança morta? Ou esperança viva? Uma esperança que gera expectativa no porvir, uma esperança que te dá gosto de viver, uma esperança que não te faz ficar parado, uma esperança que te lança movimento. Porque dizer que tem esperança, mas ficar paralisado pelo medo, pelas circunstâncias, não é esperança. Porque se eu tenho esperança, eu me lanço para a perspectiva da minha esperança. Esperar com paciência, irmãos, não é esperar paralisado, na rua da paralisia. É dar passos de fé, até que o Senhor venha, ou até quando nós acabamos de ler aqui no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, até que a hora chegue. Perceba uma coisa: quem está grávida, ela sabe que o filho vai nascer a qualquer momento, sim ou não? Ela vai passar por um processo, e ela sabe que esse filho vai chegar, sim ou não? Sim ou não? Mas, então ela tem expectativa, ela tem esperança de que esse filho vai chegar. Então, enquanto o filho não chega, ela prepara a casa. Ela compra as roupas, ela faz o enxoval, ela muda a temática da casa. A realidade desse lar é completamente transformada, porque há uma esperança. Sim ou não? E por mais que a gente saiba que vai acontecer, nós não sabemos quando vai acontecer. Mas então, quando acontece, é a hora, é o de repente de Deus. E quando o de repente de Deus acontece, a gente fica assim: uau, chegou, é o dia. Mas a gente já estava com expectativa, sim ou não? Mas apesar da nossa expectativa, o Senhor sempre nos surpreende. Aonde há expectativa, há surpresa. Aonde há expectativa, há milagre. Aonde há expectativa, há mais de Deus. Nós precisamos ter essa expectativa, essa esperança, e não ficar de um jeito insosso, mas se mover no sobrenatural. Você crê nisso? Assim, irmãos, como uma casa sem fundação ela cai, sem fé bíblica o homem também vai cair em ciladas. Lembra do que eu disse antes, do início? A esperança é a maior virtude da nossa fé. Se você tem fé, você tem esperança. As duas caminham junto. Agora, como vamos ter esperança se não temos fé? Fé para viver, fé para esperar, fé para realizar. A palavra de Deus em Salmo 33, verso 20 diz assim: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. A nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Às vezes tem pessoas que a esperança está no auxílio, mas não no Senhor. No auxílio do governo, no auxílio do Bolsa Família, no auxílio, sei lá, do INSS. Meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. É nele que nós devemos depositar a nossa esperança. A nossa expectativa não deve estar em sistemas, em governo, em trabalhos. Não deve estar nestas coisas que nós somos capazes de enxergar. A nossa esperança precisa ser viva, e para ser viva ela precisa estar depositada naquele que vive e reina para sempre. Salomão, em Eclesiastes capítulo 9, verso 4, ele vai dizer: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. A esperança muda as nossas vidas. A esperança nos faz sorrir de novo. A esperança, irmãos, nos faz florescer novamente. A esperança me faz encarar o mundo, o meu dia, minha segunda-feira, com uma outra perspectiva. Não vai ser segunda-feira brava, vai ser a melhor segunda-feira da minha vida. Isso muda quando a minha esperança está depositada em Cristo Jesus. Então olha que
Salomão vai dizer: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Quem aqui gostaria de ser um leão? Mas de que vale ser um leão morto? Tem muita gente morta na estrada da vida. Só esqueceram de avisar ela. Ela está só sobrevivendo. Ela está só reagindo. Já viu gente que reage? É a nossa geração. Eu publico uma foto e você reage, né? É assim que a gente vive, reagindo. Jesus não nos chamou para reagir, para viver, sabe, reagindo às coisas. Jesus nos chamou, irmãos, para provocar milagres, para viver o extraordinário, para viver cheio de esperança, de expectativa, de coisas novas, de coisas que Deus está fazendo para nós, e não para que a gente fique só assim. Mandou eu esperar, porque esperança é esperar. Não, irmão, não. Eu preciso agir a vida, eu preciso me mover. Quem não se move, morre, atrofia, paralisia. Jesus está nos chamando para movimento. Se você tem esperança, então cadê seu movimento? Se você tem esperança, o que você está fazendo? Quais passos você está dando? Tem esperança. Ter esperança, irmãos, é extremamente importante. Nós não podemos deixar ela morrer. Pergunta para o irmão que está do seu lado: será que sua esperança morreu? Será que você não perdeu sua esperança? Não está na hora de você restaurar a sua esperança, a sua expectativa no Senhor? Sabe por quê, irmãos? Nós estamos falando sobre restauração. Assim como um carro, eu não sei se você gosta de ver, sabe, esses programas de restauração, mas eu gosto. Assim como um carro, irmãos, está ali num processo de restauração, ele precisa de várias ferramentas para esse processo. Não é um processo fácil, não é rápido, demora. Sim ou não? Já restaurou alguma coisa na vida, irmãos? Demora. Restaurar demora. Por isso você precisa ter esperança. Amém? E nesse processo de restauração do carro, você precisa de várias coisas. Você pega ele, você tem que separar as peças para que você não perca as peças, ver o que tem de útil, o que você precisa descartar, o que precisa de novo. Você precisa tirar toda aquela tinta velha, tirar toda aquela ferrugem que estava corroendo. Você precisa dar um tratamento daquelas peças. Meu irmão, você precisa catalogar aquelas peças. Você vai usar ferramentas diferentes, você vai usar lixas diferentes, gramaturas diferentes. Você vai usar uma porção. Você vai usar tico-tico em alguns momentos. Você vai usar, não sei nem se é tico-tico, mas ele corta o ferro. Meu irmão, você vai usar, sabe, lixadeira. Você vai usar, irmão, solda. Você vai usar muitas coisas. Na restauração da nossa esperança não é diferente. Na restauração das nossas vidas, ou em áreas das nossas vidas, não é diferente. Tem crente que deseja que a sua fé ou a sua esperança seja restaurada. E então ele acha que somente vir ao culto de domingo vai estar bom. Tá bom, vai dar bom aqui. Não vai dar bom. E é por isso que nós vivemos assim, como mortos-vivos. É por isso que nós vivemos assim, de culto em culto. Como alguém que está, irmão, sabe, entubado. E se você retirar o culto, ele morre. Como alguém que está na nossa geração procurando uma tomada imediatamente. Cadê? Preciso. Não tem conexão. Não dá para viver assim. Assim como um carro para ser restaurado precisa de várias ferramentas, nós também, para restaurarmos a nossa esperança, precisamos de todas as ferramentas disponíveis nesse processo. Tudo que a igreja tem para oferecer, não apenas o culto de domingo, mas a célula, servir em ministérios, os ministérios, discipulado, qualquer, irmãos, ferramenta que eu possa estar perto de Deus, ser manuseado por Deus,
ser tocado por Deus, ser tratado por Deus. Eu preciso de tudo isso, porque restauração, qualquer uma delas, é um processo. E eu não posso me dar por satisfeito em apenas viver parte desse processo. Como nós vemos aqui hoje, melhor do que começar é terminar o que nós começamos. Quantas restaurações, irmãos, não estão paradas em garagens nos nossos dias? Se tornaram projetos. Ou casas. Não, um dia eu vou restaurar essa casa. Se tornou um projeto. Nunca saiu do papel. Na vida do crente às vezes é assim. Ele diz, não, eu quero ter esperança, eu quero ser um crente com uma fé viva. Mas ele só vem no culto de domingo. Aí ele começa a orar na segunda-feira, na terça ele para. Ele fala, não, vou vir no trilho do crescimento também. Ele vem em 1, em 2, vem em 3. Eu observei isso nas nossas listas de chamada. E então para. Aí ele vai, não, eu também vou na célula e tal, e porque me disseram que lá é bom, tem comunhão e não sei o quê. E aí ele veio em uma, aí o líder botou ele para fazer alguma coisa, ele já, aí para. Vai ter culto de mulheres aí no domingo, ou melhor, no sábado. Acho que eu vou nesse negócio aí. Quem sabe lá eu não recebo um charamanaia de Jesus. E sai de lá pegando fogo. Mas todo fogo, irmãos, que não é mantido, ele apaga. E assim são muitos crentes na estrada da vida. Vivem com aquele que pode nos dar esperança, mas sem esperança, sem perspectiva de futuro. Aí você pergunta para alguns irmãos e diz, quais são seus sonhos? 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 Quais são os seus objetivos? Objetivos? Eu quero chegar vivo no final do ano. Que vida pequena. O que você está traçando para o seu futuro? Cara, que pergunta difícil. Pergunta outra coisa. Não tem esperança, não tem perspectiva. Ele é apenas um sobrevivente. Se você for estudar e analisar todos os povos que foram escravizados, é exatamente assim, eles não têm esperança. Eles só querem acordar amanhã. Mas Jesus já te libertou. Jesus já te libertou. Tem esperança. Acredite que você vai fazer uma viagem. Acredite que você vai cursar uma faculdade. Acredite que você vai abrir sua empresa. Acredite que você vai casar. Amém. Acredite que você vai sair dessas dívidas. Acredite que esse diagnóstico médico não é conclusivo sobre a tua vida. Acredite que o nosso Brasil vai mudar. Amém. Se nós não acreditarmos, irmãos, se nós não tivermos esperança, misericórdia. Que mundo difícil, que tempo difícil. A esperança, então, se nós já estamos usando essa metáfora do carro, a esperança é como óleo na vida. Ela lubrifica as engrenagens. Algumas, irmãos, coisas podem roubar a esperança ou óleo do nosso motor e fazer com que o nosso carro fique parado, porque não adianta você ter um bom carro, se você não coloca óleo, irmão, você vai fundir o seu motor. Não é verdade, Márcio? Entendeu? Uma vez eu cheguei com o meu carro, irmãos, naquele período de queimada no Pantanal, no período de pandemia, e eu estava moendo meu carro, indo levar cestas básicas para cá, indo fazer visita aqui, servindo lá o corpo de bombeiro. Aí um dia o Marcelo chegou para mim e falou, pastor, deixa eu dar uma olhada no seu carro. Irmãos, ele estava existindo, não tinha mais uma gota de óleo no carro. Falei, pastor, como é que está andando esse carro? E às vezes nós somos assim, irmãos. Nós estamos vivendo dessa forma. Mas existem algumas coisas que roubam a nossa esperança, que roubam o óleo, que lubrifica a nossa vida espiritual. E eu quero compartilhar com você aqui algumas coisas. Algumas dessas coisas são a perda de pessoas, o luto. O luto pode me trazer uma desesperança. O luto pode me levar a um lugar de falta de expectativa.
Sim, nós precisamos chorar. Sim, nós precisamos, sabe, nos entristecer, é normal. Tristeza faz parte da vida do ser humano, mas o choro dura uma noite. Existem sim tempos em que nós precisamos chorar, mas nós precisamos nos levantar e continuar a viver. Nós vemos isso em textos bíblicos. Davi perde o seu filho, ele está lá em panos de saco, cinzas, está clamando ao Senhor, mas então, irmãos, o filho morre, e agora o que ele vai fazer? Ele se levanta e vai comer. Nós vemos em 1 Samuel capítulo 30, sabe, Davi, ele é devastado num dia, a cidade dele é queimada, Ziklag é destruída completamente. Sabe, suas mulheres, seus filhos, seus bens são tudo levados embora pelos amalequitas. Eles chegam e choram. Pensa em homens, soldados fortes, valentes, chorando, abrindo o bocão. Mas eles choram, e choram muito. Mas então, irmãos, depois do choro a gente precisa fazer alguma coisa. Davi se levanta, falou... A Bíblia vai dizer, é muito clara, Davi se reanimou no Senhor. Nós precisamos nos reanimar em Deus. E depois de se reanimar em Deus, porque Jesus nos prometeu, não que muitos estão prometendo aí, Jesus nos prometeu que teria aflições, teria dores, sim ou não? Mas ele diz, se reanime em mim, porque eu venci o mundo. Então Davi, sabe, ele se levanta, ele se reanima, ele diz, traz para mim a estola sacerdotal, deixa eu procurar o Senhor. E ele vai para cima dos caras, ele vai lá para pegar de volta aquilo que as pessoas roubaram dele. Tem muita gente, irmão, se lamentando até hoje, quando deveria se levantar e viver a vida para novas conquistas. A perda do trabalho. Puxa vida, mas eu trabalhei tanto para isso, eu me esforcei tanto, eu fiz aquele MBA, eu fiz aquele doutorado, não é justo, olha o que aconteceu. Você está vivo, irmão, se levanta, procura outro emprego, abra outras portas, bata em outras portas, elas vão se abrir. Pedi, dar-se-vos-á. A sua história não é marcada apenas por um lugar, a sua história, irmãos, é marcada por Cristo Jesus. Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele inicia novas estações. Tem esperança. De repente, irmãos, o que rouba a sua esperança, o óleo do seu motor, é a crise financeira. Eu não consigo fazer nada. Você está falando aí, pastor, de sonhar. Se eu te mostrar minha conta bancária, Jesus, pastor, está parecendo a mulher do fluxo de sangue. Tenha esperança, vença esses sofismas, quebre esses paradigmas. Não é, irmãos, viver de um jeito alienado, como se isso não fosse verdade, não é isso, mas comece a encarar essa realidade de uma outra forma. Sim, eu tenho uma dívida, eu estou devendo, e sim, eu quero pagar, mas agora eu não consigo, então eu vou trabalhar. Porque eu me ocupo tanto com a minha dívida que não faço o óbvio. Entendeu? É assim que a gente resolve nossos problemas, encarando com maturidade. Diagnósticos, doenças, são terríveis. Ninguém quer receber um diagnóstico terrível. Mas a maneira como você se comporta diante dos diagnósticos que você recebe vão determinar a sua sobrevivência. Você se lembra no período da pandemia? Quem perdeu algum ente querido durante a pandemia? Eu sinto muito pela perda de vocês, sinto mesmo. Nós também perdemos, mas sabe, irmãos, existiram pessoas que morreram não por causa do Covid-19, morreram pela possibilidade de estar infectadas. A minha esperança não está naquilo que eu vejo, a minha esperança não está nos cenários à minha volta,
A minha esperança está em Cristo Jesus. Você entendeu? Irmão, eu também tive Covid, eu quase bati as botinas. Foi nas primeiras semanas aí que saiu esse negócio, que teve os primeiros lockdowns, sabe? Eu falei, eu vou morrer. Eu falei, não, mas eu quero viver. Eu tenho 4 filhos para criar. Na verdade, o Levi ainda não tinha nascido. O que tem que fazer? Tem que fazer isso, então eu vou fazer. Tem que fazer aquilo, eu vou fazer. Porque eu não estou morto ainda. Então, morte, você vai ter um trabalho lascado para me levar. Entendeu, irmão? Não aceite qualquer diagnóstico como sentença. O diagnóstico não é uma sentença sobre a tua vida. Quem sentencia a tua vida é aquele que está sentado no alto sublime trono. Frustração, decepção. Tem gente que é frustrado, decepcionado. Porque lá em 1900 em Guaraná com rolha, eu namorei pastor, e sabe, a pessoa era da igreja, a pessoa me traiu, e por isso, pastor, eu estou aqui, com 50 e lá vai pedrada. E eu não casei de novo, não namorei, pastor, porque vai que todos eles são iguais. Não permita que nada pare a sua engrenagem. Você está entendendo o que eu estou falando? Não permita que uma frustração te prive de viver os sonhos de Deus. Não, porque lá na igreja, pastor, em que eu estava, e aconteceu isso, e o pastor fulano, e o líder, pastor, a mulher da intercessão, ela falava da minha vida, e eu contava para ela, e ela falava que era só para interceder, mas estava todo mundo intercedendo também, pastor. Meu irmão, não é porque aconteceu uma situação trágica no outro canto, ou até mesmo aqui, que vai acontecer de novo. Pessoas não são iguais. A gente se fecha para o novo por conta dos traumas do passado. Quem vive de passado é museu. O passado não existe mais. Olhe para o futuro, tem esperança, vá em frente. Não, porque é igual uma pessoa, uma querida, ela me deu liberdade para contar essa história, óbvio, não vou usar o nome dela, mas ela chegou em mim, quando eu comecei lá em Poconé, em 2016, ela falou, pastor, eu gosto tanto de vocês, pastor, como é maravilhoso estar com o senhor e com a pastora, mas eu não quero gostar, porque é meio esquisita, né? Ah, pastor, é porque vai que o senhor vai embora. Então aproveita. Você está entendendo? Pelo medo de perder, a gente está deixando de aproveitar. Abre os olhos. Não perca a esperança. Nós vimos no texto da ceia agora há pouco, irmãos, Jesus dizendo, eu estou ansioso para comer com vocês. Mas, irmão, quanto mais ele se aproximava da comida com os discípulos, mais ele se aproximava da morte. Mas isso não tirou dele a alegria daquele momento. Não permita que nada roube de você a alegria do momento que você está vivendo. Nós temos, irmãos, esperança como óleo no motor no processo de restauração de Deus para as nossas vidas. Deus está aqui, irmãos, Ele quer levar você de um lugar de desesperança para um lugar de uma completa esperança, de bênção de Deus para você. Deus quer te dar, irmãos, planos de esperança. É o que vai dizer, Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu não sei por que a gente vive sem expectativa, porque Deus está dizendo em todo momento, ei, tenha esperança, crê em Deus, crê também em mim. Sabe, Tomé está dizendo, Deus, mostra-nos o Pai, eu quero conhecer esse negócio, eu quero entender esse trem. Jesus diz, meu Deus, eu estou com você, quem me vê, vê o Pai. Crê em Deus, crê em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não tinha dito. Tenha esperança, não só para a vida, mas também o pós-vida. Amém? Você é eterno. A grande questão é onde você vai passar a eternidade.
Tenha esperança, porque essa esperança não nos decepciona. É o que vai dizer o salmista no Salmo 25. Jeremias 31, verso 17, vai dizer assim: por isso não há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Só não há esperança para o futuro, irmãos, quando a nossa esperança não está em Cristo Jesus. Ele estava aqui trazendo um decreto para um povo que estava quebrando alianças com Deus, um povo que estava desembestado, vivendo a sua própria vida, não respeitando as leis de Deus, não se atendo às coisas do Senhor. Então para esse tipo de gente não há esperança, mas para você, em Cristo Jesus, tem esperança. Ah, irmãos, a nossa esperança não pode ser um conceito, a nossa esperança precisa ser uma certeza. Você está entendendo? Se você tem esperança, você se move na esperança, na expectativa, na firme esperança. Como você pode restaurar a sua esperança? Em primeiro lugar, pare de correr para a dor e comece a correr para Deus. Tem gente que gosta de se vitimizar, é por isso que não tem esperança. Irmãos, deixa eu te falar, um dia eu conheci uma senhora evangelizando, ainda estava em missões, evangelizando, sabe, lá em Planaltina, Distrito Federal, perto daquele lugar que chama Vale do Amanhecer, onde é o maior centro de adoração, 24 horas, e eu estava lá evangelizando. Então nós fomos evangelizar vários bairros e tal. Eu saí com a Rafa, uma amiga da base, e a gente então viu uma senhora lá longe, lá na esquina, e eu falei, vamos lá, porque Deus quer falar com ela. Irmãos, ela era, não se ofenda, amém? Ela era obesa, ela não conseguia se movimentar direito, então ela saía ali na varanda dela, que era isso aqui, e ficava aqui na porta de casa, tomando um vento, e com muita dificuldade voltava para casa, muita dificuldade, voltava para dentro. E nesse intervalo eu consegui ver ela. Jesus te vê. Jesus te vê. Então fui lá conversar com essa senhora, e a gente saiu correndo. Hoje eu não correria, não consigo. Brincadeira. Cheguei lá e fui conversando com ela e tal. E aí, só para encurtar a história, a gente foi desenrolando o novelo da vida dessa mulher. Ela falou, entra. Eu falei, ó, vamos entrar. Aí entramos. Meu Deus, irmãos. A saúde daquela mulher estava um caos, era visível. Mas eu entrei na casa dela, irmãos, era triste de ver. Não tinha um lugar onde não tinha uma caixa, não tinha um papel, não tinha um lixo, não tinha um trem. Ela falou assim, senta aqui, não repara não. Como não reparar? E aí então ela começou a contar a história dela. Ela era hipertensa, ela era diabética, ela tinha, sei lá, problema de coração, ela tinha, sei lá, tinha um monte de coisa. E ela me trouxe então uma caixa assim, e falou, aqui, é isso aqui que eu tomo todo dia. Eu falei, meu Deus, você comprou a farmácia. E ela foi contando a história dela. Aí eu fui descobrindo. Ela já foi da igreja. Aí eu entendi o saião. Aí a gente foi conversando. E ela disse a história dela. A filha dela morreu, uma situação muito trágica, muito triste. E ela não conseguia lidar com aquela dor da perda. Ela não conseguia viver o luto. Ela revivia o luto todos os dias. No meio do processo, ela divorciou-se. E ela achou que a igreja não a apoiou. Então, irmãos, era um calabouço de tristeza e de desesperança aquela casa. E então o Senhor me deu uma palavra de conhecimento.
Eu entendi que o que aquela mulher estava vivendo não era enfermidade química, física, era enfermidade da alma. Então, antes dela contar tudo isso para mim, eu tinha dado o veredito para ela: quem você precisa perdoar? Aí ela me contou tudo isso aí. Aí então nós fomos trabalhando, conversando, óbvio, não foi rápido assim. Foi muito difícil, muito complicado. E ela foi perdoando, com muita raiva, muito ranger de dentes, se é que você me entende. E então foi liberando, e a gente foi percebendo que o ar daquela casa foi mudando. Você está entendendo? Toma cuidado com a tua vida. Jesus só te deu uma vida, cuida bem dela. Não fique preso no passado, não pare de correr para Deus, e não para a sua dor. O que nós entendemos é que aquela mulher estava em volta da dor, já tinha anos e anos e anos que a filha tinha morrido, que o marido tinha ido embora, e que ela não ia para a igreja. E todos os dias ela vivia aquela mesma dor. Sentia, ressentia, 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 sentia, ressentia. Jesus não mandou você correr para a dor, Jesus mandou você correr para Ele. Corra para Jesus. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Lamentações 3:21. Também o autor aqui é Jeremias. As lamentações de Jeremias. O contexto aqui, irmãos, é a destruição, de Jerusalém, em 586 a.C., por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a quebra da aliança. Mais uma vez o povo de Deus quebrou a aliança. Mais uma vez, isso não é novidade. Até hoje a gente quebra. E Deus tem misericórdia de nós. Esse era o contexto. Jeremias então ele vai, Deus levanta ele, porque toda vez que o povo quebrava a aliança, Deus levantava um profeta, e então esse profeta Jeremias, ele se levanta e começa a pregar para o povo, mas o povo, irmãos, duro de coração, não se converteu, não mudou. Ele escreve então as suas lamentações e diz: eu decido trazer à memória o que pode me dar esperança. Diante, irmãos, das situações da vida, é melhor correr para a esperança do que ficar olhando para a dor, se vitimizando, lambendo ferida. Ai, como eu sofro, oh, tadinho de mim. Jesus já te viu, Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou, para te dar esperança, uma firme esperança. Este capítulo, irmãos, ele vai marcar, de Lamentações, vai marcar uma virada nas emoções de Jeremias, da completa desesperança. Meu Deus, eu não entendo, eu prego, eu falo, esse povo não se converte, para uma completa esperança. Vai acontecer, Deus vai fazer, porque se Ele me levantou é porque Ele quer fazer. Como é que você tem olhado para a tua vida? Pela ótica da dor, ou pela ótica daquele que cura toda dor? Isso vai determinar, irmãos, o nível da tua vida e onde você vai chegar. A fé, irmãos, também exige um exercício de reflexão, de esforço da mente, que nós precisamos fazer. O que existe dentro da sua mente? O que paira nos seus pensamentos? Em nome de Jesus, o que povoa a tua mente, vai governar o seu coração, vai determinar a maneira como você vive. Ageu, capítulo 2, o profeta vai dizer: veja por onde esses caminhos os levaram. A gente precisa avaliar, irmãos, a nossa conduta, o nosso caminho, a estrada da nossa vida, para determinar sobre que ótica nós estamos olhando para a vida, se pela dor ou através de Cristo Jesus. Porque se eu tenho dificuldade de me relacionar, irmãos, não, isso não é timidez. Talvez seja um trauma, um medo,
de me lançar em outro relacionamento e me dar mal de novo. E então eu estou vivendo ainda na rua da dor. Mas Jesus quer te tirar dela hoje, amém? Segundo, decida crer no Deus da esperança. Romanos 15, verso 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Decida crer em Jesus. Creia em Jesus. O Espírito que habita em nós, irmãos, nos dá condição de ter esperança. Mas como eu vou ter esperança se isso me aconteceu? Não é sobre o que te aconteceu, é sobre o que habita em você. A esperança mora dentro de você e responde por um nome: Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender, irmãos, que na estrada da nossa vida, sim, existiu, sim, o dia da sexta-feira santa, o dia da morte, o dia do lamento, o dia da dor, mas sim, existiu também o domingo da vitória. Sim, vai existir dias em que eu vou me lamentar, e que eu vou chorar, vou prantear, vai ser difícil, mas eu vou superar, eu vou me levantar e eu vou vencer. A gente canta, mas não vive, a gente cantarola, mas não acredita. Irmãos, quando a gente nasceu numa geração cantando Kleber Lucas, vou avançar, vou vencer, ninguém vai me deter. Mas na primeira dificuldade a gente para. Se a gente acreditasse em 1/3 do que a gente canta, a nossa vida cristã era outra. Não nem falar da Bíblia, vou falar sobre o que você canta. Que o Deus da esperança, o nosso Deus é o Deus do que, irmãos? Da mentira, do desespero, da dor, da tristeza. Que o Deus dá, o seu Deus é o Deus da, o seu Deus é o Deus da, então tenha esperança, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria. Quem tem esperança tem alegria, quem tem alegria tem paz, e ninguém vai roubar minha paz, não vai ser notícia ruim, não vai ser nada, a paz, ó Jesus. Amém, queridos? Salmo 146, verso 5 vai dizer: bem-aventurado aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, irmãos, é feliz, feliz. É quando você não consegue, conseguir transferir em palavras o quanto de feliz é essa pessoa. Então, tipo assim, é feliz ao cubo, feliz ao quadrado. É feliz, feliz. É bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que o auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Essa pessoa é feliz. Você quer o segredo da felicidade? Está em depositar a sua confiança e esperança em Jesus Cristo de Nazaré. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós precisamos confiar no Senhor dos Exércitos. Maldito o homem que confia no próprio homem. Quando o autor bíblico diz isso, irmãos, ele não está se referindo a eu confiar no Tiago, não. Confiar no Deda, não. Está vendo? É por isso que eu não posso confiar nas pessoas. Vigiem. Não. Jesus está dizendo, irmãos, maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu próprio braço a sua força. Quem é a sua esperança? Quem é a sua esperança? A quem você tem recorrido? Deus sempre sabe de tudo, Deus vê tudo, Deus não perde um detalhe da sua vida, irmãos. Mateus capítulo 9, verso 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas e como ovelhas sem pastor. Jesus sabe como você está, e é por isso que você está aqui nessa noite. Então não desvia da palavra igual Matrix, não, é para você. Ele sabe
Qual é a área da tua vida que precisa de restauração, de esperança? Ele te vê. Um dia, Agar, a escrava egípcia, que foi mandada embora, e que estava com seu filho, e ela deixou lá longe, sabe, achando que ia morrer, porque a água acabou, e foi lá para o outro lado, e ela começou a chorar, e então, Deus lhe fala, e ela dá um nome a esse Deus, o Deus que me vê. Deus te vê, Deus sabe, Deus conhece, Deus está te vendo, Deus te viu, antes de você vir para cá, Deus te viu, Deus conhece a sua dor, Deus sabe quais são as áreas da sua vida que precisam de esperança, e Ele deseja renovar a sua esperança nessa noite, em nome de Jesus, amém? Deus se importa, Deus não só sabe, porque se Ele soubesse e não fizesse nada, irmãos, nada ia mudar, mas Deus sabe, Ele se importa. Sabe por que Ele se importa? João capítulo 11, verso 35, Jesus chorou. Ao saber a morte do seu amigo, Ele chora, Ele se importa. Jesus chora, Jesus se importa. Jesus, Ele não apenas sabe o que está passando na sua vida, mas Ele se importa com você. Ele não apenas se importa, Ele pode mudar a sua vida. Deus pode. Lucas 18, verso 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. De repente você está olhando para a sua vida, irmão, está dizendo assim: não, isso aqui não, pastor. Deus pode. Deus conhece, Deus sabe, Deus se importa e Ele pode resolver este problema. A terceira coisa que nós precisamos viver, entender, aprender para restaurar a nossa esperança é: ande com integridade de conduta. Ande com integridade de conduta. Todas as alianças de Jesus, todas as alianças de Deus para com o seu povo foi baseada em integridade. Caráter é um conjunto de valores de um indivíduo. São os atributos, as suas características que o definem. Integridade é a minha capacidade de manter inabalável esses conjuntos de valores. Eu não negocio princípios, eu não desvirtuo valores. Ande com integridade de conduta, não importa o diagnóstico, não importa a sentença, não importa as circunstâncias, elas não vão determinar quem eu sou, ou com quem eu ando. Eu sou o que sou, pela graça de Deus. Nós não podemos mudar, irmãos, de acordo com as mesas com as quais nós nos assentamos. Nós precisamos manter intacta os valores que nós carregamos. Algo que é inteiro, íntegro, algo que é inteiro, que não sofre qualquer diminuição, uma conduta reta. Se houver rachaduras nesse alicerce, ela não vai se sustentar com o peso daquilo que Deus ainda quer edificar sobre nós. É por isso que tudo que Deus diz, quando vai fazer uma aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, conosco hoje, toda aliança é baseada em integridade. Deus chega para Abraão e diz: ser perfeito e anda na minha presença. Esse ser perfeito não é nunca errar, irmão, é ser íntegro. Guarda os valores que você tem, guarda os princípios que você tem, não contamina eles. É a graça da garça. Já viu uma garça? Branquinha, linda, sim ou não? Sim ou não? Mas, irmão, eu já vi tanta garça no rio Tietê, sujo, poluído, terrível. Mas é a graça da garça, é a arte de viver em meia lama, sem sujar as suas vestes. Os lugares onde eu ando, não muda quem eu sou. Se muda, é porque eu estou com fissuras
no meu caráter. É por isso que Jesus conseguia andar, irmãos, com pessoas que os fariseus não conseguiam. A graça da garça. Jesus andava com os publicanos, coletores de impostos. Jesus andava com gente ruim. Jesus andava com os que não prestavam. Mas isso não determinava quem ele era. Meu irmão, na minha vida você vai ver eu andando com todo tipo de gente. Mas na minha mesa, na minha casa, não senta qualquer tipo de pessoa. Você vai viver andando com qualquer tipo de gente, mas não tire conclusões precipitadas. Se eu andar com gente tranqueira, é duas coisas: ou é ação social ou missões. Entendeu? Amém? Isso era o paradigma na vida de Jesus. A gente precisa ter esse entendimento. Amém? Queridos, Salmo 25, verso 21, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Olha o que o salmista é capaz de dizer. Ele diz que a minha integridade e a retidão me protejam. Ele sabe que tudo isso depende dele. Não adianta ter esperança e andar como um tranqueira. Não adianta ter esperança e andar com tranqueira. Salmo 1: como é feliz o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Por isso ele pode ter esperança. Ele é plantado como árvore junto a ribeiros de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas nunca. Ele tem esperança. Por que ele tem esperança? Porque ele é íntegro. Ele é íntegro. E como nós temos tido dificuldade de ver gente íntegra no nosso tempo, irmãos, gente de caráter no nosso tempo, não que nunca erra, mas quem tem caráter reconhece quando erra também. Eu vejo muita gente, irmãos, girando no Xaramaná, e eu curto o mover profético de Deus, mas, irmãos, eu dou muito mais valor para quem tem caráter, para quem é leal, para quem eu tenho certeza que eu estou conversando aqui, e a palavra que eu estou conversando com ele não vai ter tortura, e o que nós conversarmos aqui, ele vai sustentar de pé. Amém? Deus é um Deus da esperança, irmãos. Por isso nós precisamos fazer a nossa parte. Qual a nossa parte? Se Deus é o Deus da esperança e eu quero viver com esperança, eu preciso me manter íntegro. Toda vez que a esperança de Israel se foi porque Israel quebrou alianças. A nossa esperança se vai quando nós nos mantemos íntegros. Aí sabe o que é, irmãos? A cobertura não está. Aí eu fico o quê? Vulnerável. Aí vem o vento, não tem cobertura. Mas foi porque Deus me tirou dali? Não, irmãos, Deus nunca faz isso. Na verdade foi porque você saiu de lá. Entendeu? É só voltar. Pequei contra ti, somente contra ti, Senhor, pequei. Lembra de Davi? Um homem segundo, como pode? Ele sabia que a sua viva esperança dependia de Deus, mas também da sua integridade. Ele não diz, eu pequei contra Betseba, não diz, eu pequei contra Urias, ele não diz, eu pequei contra Israel, ele diz, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei, eu quebrei a aliança. Não dá, irmãos, para a gente simplesmente ficar fingindo que nada aconteceu. Deus vê, Deus sabe. Não dá para eu também chegar como um cara de pau para Deus e dizer assim,
Deus, perdoa as multidões dos meus pecados. Eu preciso dar nome aos bois. Deus, eu quebrei a aliança assim. Eu olhei para Betseba, Senhor. Eu possuí ela e eu escrevi uma carta, Deus, colocando Urias na linha de frente, e eu decretei a morte dele, Senhor. E então vem o processo de restauração. E então a esperança que tinha ido, ela volta. Bem didático, irmãos. Quer ter esperança? Viva os processos. Amém. Aleluias. Quarto, fundamente sua vida na palavra de Deus. Salmo 119, verso 81, na tua palavra coloquei a minha esperança. O nosso alicerce, irmãos, não é o pastor Samuel, não é a palavra do coach que eu gosto muito na internet, não é o podcast famoso, não é aquele livro top da galáxia, o best seller, não é. O meu alicerce é a palavra de Deus. É nela que eu preciso estar fundamentado, é nela que eu preciso crer para ter esperança. Está escrito, irmãos, Romanos 15, verso 4, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Por que nós não temos esperança? Porque a vida devocional é rasa. Porque não temos esperança? Porque eu ainda preciso que Moisés suba o monte. Então ele mastiga para mim aquilo que eu sou incapaz de engolir ainda. Lembra do autor de Hebreus? A esta altura vocês já deveriam ser mestres, mas precisa de leite espiritual. A gente sempre vai ter líder. Foi assim que Deus quis. Mas eu preciso aprender a caminhar com as minhas próprias pernas. Sabe qual é a alegria do meu coração como pastor? Quando eu vejo um crente, que ele dá testemunho de crente, que ele demonstra caráter de crente, e que ele faz o que o crente deveria fazer, sem necessariamente eu ter que falar para ele o que ele tem que fazer. Mas é o que a gente vê nos nossos dias? É por isso que a gente precisa de caixinha de versículos bíblicos, é por isso que a gente precisa de devocionais, é por isso que a gente precisa de aplicativos, é por isso que a gente precisa de podcasts. Porque a gente precisa que alguém mastigue alguma coisa pra gente, para que a gente não fique desnutrido. Mas até no mundo animal, irmãos, as coisas mudam. Você vê lá as aves grandes, sabe, elas pegam lá, os raptores, elas pegam, sabe, uma presa, e ele vai lá e mata a presa, pega pequenos pedacinhos, joga dentro da boquinha da avezinha, porque ela não tem capacidade de fazer o que, irmãos? De caçar ainda, de voar ainda. Mas isso é para a vida inteira? Chega uma hora que muda. Quando é que vai mudar na sua vida? Já viu aquele povo que tipo assim, na hora que o trem está pegando fogo, já viu desses, Jucinei? Na hora que o trem está pegando fogo, meu Deus do céu, vou perder o emprego, meu Deus do céu, que diagnóstico terrível, eu vou morrer. Cadê as minhas irmãs de oração? Irmã, ora por mim. A gente pode ter pessoas que orem por nós, mas porque sempre a minha primeira opção é correr atrás de alguém, quando eu poderia simplesmente me deleitar na mesa do banquete do meu Senhor. O meu Criador,
Isso demonstra o quão imaturo eu ainda sou. O quão dependente ainda sou. Nós precisamos, irmãos, ser dependentes somente de Deus. E interdependentes uns dos outros. Porque aí nós somos família. Mexeu comigo, mexeu com todo mundo. Mexeu com você, mexeu com a gente. Mas você tem a sua vida, eu tenho a minha. Você tem as suas lutas, eu tenho as minhas lutas. Mas nós temos aquele que nos fortalece. É óbvio que nós precisamos de parceiros nessa jornada. Mas o primeiro parceiro que nós precisamos ter é Jesus, irmãos. Eu não conheço Jesus, mas conheço fulana, beltrana, que são os irmãos de oração. Terrível. Nunca coloque sua esperança também no dinheiro. Nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Trocar a promessa, irmãos, e a esperança pelo dinheiro nunca trará paz para as nossas vidas. A gente está vivendo segundo a ótica do mundo. Paulo disse, não se amolde ao mundo. Mas a gente está amalgamado ao mundo, abraçado com o mundo. Então a gente pensa como o mundo. No dia em que eu tiver, eu vou ser. No dia em que eu alcançar, eu vou ser. O nosso sucesso ainda está limitado àquilo que os nossos olhos é capaz de ver. Mas o que é sucesso para nós, será que é para Deus? E então a nossa esperança se esvai. Em São Paulo, minha cidade natal, nós temos muitos bairros de ricos, muitos bairros nobres. Muitos mesmo, com força. Mas tem um bairro que ele ficou taxado como um bairro nobre. Então, até as embaixadas tops estão lá. Estados Unidos, quando era office boy, vivia lá. A gente até anda diferente, assim. Estou nos jardins. Mas, irmão, você passava por aqueles lugares, tanta casa à venda, lugar de tanta prosperidade, de tanta riqueza, não deveria ser um lugar de paz? Sim ou não? Não deposite a sua esperança no dinheiro. Por último, decida renovar a sua esperança hoje. A esperança não pode ser renovada amanhã, precisa ser renovada hoje. Eu preciso voltar a ter esperança hoje. Sabe, eu preciso sair daqui, irmãos, não tipo assim, que crente lixo que eu sou, mas, meu Deus, eu tenho um Deus que é Deus da esperança, então eu vou sonhar, eu vou acreditar, eu vou realizar, eu vou, sabe, viver um novo cristianismo, porque Jesus me fortalece, e eu vou sonhar, eu vou viajar esse ano, sabe, eu vou conquistar minha casa própria, eu vou casar esse ano, Jesus vai mudar esse diagnóstico, porque eu também vou me posicionar, eu vou cuidar da minha saúde. Eu preciso tomar uma atitude. Porque nada cai do céu. Sempre precisa também de matéria-prima. Jesus sempre vai usar o que está nas suas mãos para poder multiplicar, para poder mudar, para poder realizar, para poder fazer. Você entendeu? Então decida hoje renovar a sua esperança. O mundo, irmãos, em que vivemos suga demais os nossos reservatórios, acabam com o nosso óleo, acabam com a nossa expectativa. Olha o que vai dizer 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos. Está desanimado hoje? Não desanime. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado.
Não, irmãos, não sorriso de maracujá de gaveta, de gente azedo. Não sorriso alegre assim, ó. Mostra todos os dentão que você tem para ele. Amém? Por isso não desanimamos. Está difícil, mas não é impossível. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A luta que você está enfrentando hoje, alguém já venceu ela? Levanta a mão, sim ou não? Sim ou não? Então por que você não pode vencer? Você entendeu? Você não tem Deus, você não tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, amém? Eu posso suportar as dores do mundo, mas eu também posso vencer todas estas coisas, amém? Então, em nome de Jesus, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, porque o mundo bate com força, sim ou não? Irmão, quando você levanta de um negócio, já vem outro, tum, você, meu Deus do céu, aí você vai tentar levantar, já vem outro, tum, outro golpe, e quando você pensa que vai, aí vem outro, tum. Irmãos, embora nós estejamos recebendo porrada de todos os lados, digo eu, não o Senhor, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então por que eu vou me desesperar? Se quando eu olho o que eu estou vivendo agora e comparo com a glória que há de vir, e não tem comparação. Render minha perda, irmãos, a Deus, é deixar Ele soprar sobre as áreas da minha vida quebrada, o fôlego de vida. Leve para Deus, tudo que você está sentindo, leve para Deus, tudo que está acontecendo, seja bom, seja ruim, seja terrível, seja monstruoso, tenha sido bizarro o que você viveu, leva para Deus. Quando eu entrego, irmãos, a minha perda a Deus, a minha área quebrada, a área da minha vida, Ele consegue transformar isso em algo lindo, é a matéria-prima, sabe, para a nova estação da tua vida. Deus não desperdiça nada, nem mesmo a sua dor. Ele faz algo novo, Ele faz algo lindo, Ele faz algo maravilhoso. O grande problema é que, como crentes, nós não sabemos viver os dias de dores, mas o que não nos mata, nos fortalece. Aprenda a lidar com as dores, permita que o Senhor faça dessa situação, irmãos, o teu marco de milagres. Deus é mestre da transformação. Deus transforma a desgraça em bênção. Deus transforma, irmãos, o luto em alegria. Deus transforma a tristeza em lugar de festa. Ezequiel 37, verso 14: porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e fiz os seus companheiros palavra do Senhor. Irmãos, Ezequiel chega numa sentença de morte, de destruição, de desgraça, mas é tudo que o Senhor precisa para trazer vida. De repente você olha para alguma situação da sua vida e diz assim: já era, morreu. Morreu segundo as suas perspectivas, mas Deus ainda pode. Você entende isso? Entrega para Deus. Entrega para Deus, tenha fé. Basta uma palavra e tudo novo se faz.